Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Sejam muito bem-vindos a mais uma Taverna do Anão Tagarela. Dessa vez, com mais, como sempre, temáticas muito boas. Uma das nossas pessoinhas não está aqui, então, né? Velhas entidades voltam a aparecer no podcast do Taverna, mas também temos uma convidada muito especial. Por favor, se apresente, Letícia. Olá, pessoal! Muito obrigada por me receberem aqui nesta noite maravilhosa. Meu nome é Letícia Vexel, também conhecida na internet como @Leticínios, criadora de conteúdo de RPG, escritora e maluca profissional. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar de temas incríveis como esses todos. Como todo bom jogador de RPG, não é mesmo? E para caprichar no tema, que alguns veem como maluquice, outras veem como uma grande interpretação de paixão do seu hobby, vamos falar hoje de LARP, especificamente. O que, para uma pessoa universitária como eu, estou acostumado a ver nos campos da universidade, mais ou menos nos fins de semana, alguém aleatoriamente um grupo de pessoas jogando LARP no meio do campus da universidade. É umas experiências únicas de fim de semana que eu particularmente acho maravilhoso. Mas, por favor, Letícia, como você aqui, nos diga um pouco o que seria LARP, por favor. Olha, eu acho muito legal que eu fui chamada, né, algumas vezes pra falar sobre esse hobby, porque essa maluquice tão doida que são os LARPs, mas eu sou uma pessoa relativamente nova nos LARPs, né, que eu acho que eu entrei muito de cabeça e a coisa foi, assim, criando e tomando uma proporção de novo aqui no Brasil, na minha singela opinião, que a gente tá vendo isso aparecer cada vez mais e é muito divertido, né. Os LARPs, eles são os Live Actions Role Play, ou seja, jogo de interpretação de papel ao vivo ali, né, vamos dizer assim, porque a gente tá tratando realmente da gente jogar o RPG usando tanto o espaço quanto o corpo na sua totalidade, não só que nem quando a gente tá falando de RPG de mesa, por exemplo, onde a gente interpretando numa mesa e dados e fichas, enfim, mas a gente não necessariamente usa, né, o espaço à nossa volta para criar e construir a narrativa, nem necessariamente a gente interpreta de uma coisa de tipo, pô, eu vou levantar, eu vou realmente dar um soco no meu amigo, eu vou ali dar uma pirueta, eu vou pegar esse objeto. A gente tem ali o uso da imaginação quando a gente tá numa mesa de RPG convencional. No LARP, a ideia é a gente usar o espaço que a gente está, é a gente tentar se vestir o mais próximo possível que a gente conseguir dos personagens que a gente tá interpretando, é a gente fazer sotaques, vozes, né, pegar objetos que estão ali na cena, é a gente realmente interagir com o corpo inteiro e com um espaço inteiro para contar uma história. Então, acho que basicamente é essa descrição, assim. Tem um jeito de explicar a LARP que eu acho muito legal, que quem eu ouvi a primeira vez foi o Mestre Boi, né? Pra quem não conhece, aí o Mestre Boi é um narrador de RPG de Mundo das Trevas e outros sistemas, escritor maravilhoso, que ele diz que o LARP é a gente mudar a câmera do RPG, né? Que nem quando a gente pensa em videogame, talvez quando a gente tá jogando RPG de mesa convencional, a gente tá visualizando ali uma câmera talvez em terceira pessoa, sabe? Onde a gente consegue visualizar o nosso personagem, o ambiente à volta dele, tudo aquilo tá sendo imaginado na nossa cabeça, a interação com os outros personagens e tudo mais. A gente descreve o que tá acontecendo. No LARP, a gente vai pra câmera da primeira pessoa. Os nossos olhos são o que os nossos personagens veem ou não. As nossas mãos são os que os nossos personagens... Essa é a maluquice. Eu acho que, como toda pessoa que está familiarizada com o mundo do RPG e conhece uma das frases mais clássicas e é um dos maiores avisos para qualquer pessoa que quer entrar no mundo de RPG, que é RPG é um hobby extremamente caro, então se prepare para gastar bom dinheiro em relação ao RPG. Agora a gente já vai começar a discordar já. Calma lá que a gente temos pontos de discrepância aqui que a gente vai poder abordar daqui a pouco. Ai, é bom que eu sou advogada do diabo, eu fico aqui e ali, ó. Mas até onde isso se enquadra também no LARP? Porque eu imagino que tem que ter uma graninha. Se cosplay já é caro, imagina no LARP. Olha, assim,
tem tanto modelo carérrimo maluquice quanto não, né? Por exemplo, vou usar de exemplo aqui no Brasil que a gente tem o Cursed, né? O Cursed Knights, que é um grupo de LARP, RPG de mesa, inclusive Mestre Boi, que citei agora, né, narra por lá. A gente tem, por exemplo, os LARPs de Dark Ages, onde a gente está interpretando uma coisa medieval, onde a gente tem todo um custo, porque o ingresso do LARP tem que pagar o espaço aonde vai acontecer o evento. Para você participar, você precisa estar caracterizado, então pensa, você precisa arranjar uma roupa medieval. Se você é homem, você fala, putz, vou fazer um cavaleiro, você tem que arranjar uma armadura masculina completa para fazer um rolê. Meu, é carérrimo, é um bagulho surreal. Vestidos, enfim, realmente é uma grana ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazer agora, no Cursed Knights, a gente vai fazer o SP30. O SP30 é um LARP, né, que é em São Paulo, tempos modernos, que vai acontecer num lugar mais simples, porque a gente consegue não precisar de uma estrutura tão grande assim, porque a gente tá tratando dos tempos modernos e nós estamos nos tempos modernos. E pra você ir, você pode usar uma roupa normal. Por quê? Porque estamos nos tempos modernos. Ah, o meu personagem, ele se veste de calça jeans e camisa. Acabou, tá resolvido. Então pode realmente ser uma coisa muito cara, como pode ser uma coisa também bem acessível. E acho que a gente pode também citar aqui, né, que não é algo que eu participei, mas a gente tem esses relatos aí dos anciões do RPG, que são a época de ouro do LARP ali nos anos 90, onde a galera se reunia em casa, no quintal, na garagem, num barzinho, aqui em São Paulo no Madame Satã, entendeu? E você ia com a roupa de gótico, se você estiver jogando vampiro, que você tinha, entendeu? Então era o ingresso da balada, a roupa que você já tem e, ó, segue o baile, sabe? Então pode ser uma coisa realmente cara, pode ser uma coisa realmente, assim, bem tranquila. Pra Sofia, que é a minha personagem de Dark Ages, acho que foi o segundo LARP que a gente fez medieval. Cara, ali só de fantasia do que eu usei foram mais de R$900 ali, assim. Então, tipo, é uma coisa complicada realmente. Maquiagem, prótese, que não sei o que lá, porque a gente é maluco. Agora pro SP30 eu não vou gastar nada, que eu vou pegar as roupas que eu tenho aqui já e ó, vambora. Então, a grande parada que tem um pouco esse preconceito é que a galera acha... Existe um conceito de que RPG é medieval. E o RPG tem bastante coisa medieval, porque o D&D continua sendo o RPG mais famoso do mundo, etc. Uhum. Mas existe todo um universo onde existem outros tipos de RPG e que quem popularizou o live action, né, como a gente conhece da década de 90 aí, né, eu não joguei na década de 90, não sou tão velho assim, desculpa, Raul, mas tem uma galera que jogou na década de 90 e quem jogou ali os primeiros anos, né, assim que o Vampiro à Máscara chegou no Brasil principalmente, chama só de live action, né, que tinha o Teatro da Mente ali, que é como... Tem o Teatro da Mente e a gente tem o live action, né? São as duas formas de jogar. Quem jogou... Cara, é isso que a Leti falou, tipo... É a roupa que tu tem. Normalmente a galera já se vestia um pouco mais gótico, né? Porque o horror gótico que o Mundo das Trevas traz, por mais que seja meio bizarro no Brasil, a galera andando de sobretudo, de couro, no calor de São Paulo e etc., ainda assim, né? É muito mais fácil do que realmente o pessoal que faz scan, coisa do gênero, que essa galera que realmente tem armadura medieval, etc., faz justa e coisas bem mais caras, né? Como a gente pode ver. Mas tem uma questão também que eu acho que são os meios termos, né? Eu acho que quando a gente fala de LARP, a gente tá falando, é claro, daquela galera que se reúne, né? Como a gente falou, numa balada, ou então um evento todo, porque, pô, vou fazer um LARP de medieval no meio de uma cidade é foda, né? Tipo, não encaixa, por mais que tem que pagar, não adianta. Ou, sei lá, alguém tem que ter um sítio muito bem isolado e cada vez é mais difícil isso. Mas também existe aquela questão de tu usar o LARP, às vezes, para uma cena de uma campanha. Não precisa necessariamente a campanha toda ser feita em live action, né? Então, eu já vi algumas mesas aconteceu uma vez só comigo, eu não participei, eu tava só assistindo, porque eu era um neófito, eu tava jogando Vampiro à Máscara, era um neófito, então foda-se, mas eles fizeram live action dos anciões da cidade. Então a galera se reuniu
e jogou todo mundo numa sala de jantar e etc e tal, e a pessoa podia ser convidada pra assistir, mas tu não interagia porque tu era baixo calão ali, tu tava ali só pra realmente fazer papel. Então assim, a nossa... No máximo serviu uma taça de sangue. Exato. Então a grande parada é o quê? Tu é um espectador ali, mas tipo, a campanha como um todo, ela era inteira no teatro da mente. Aquela confraternização especial foi feita em LARP. Então, assim, não necessariamente você vai precisar aí que a sua campanha inteira, que tenha cenários e locações, e quase vira um negócio, tipo, um teatro realmente, para fazer um LARP, né? Às vezes uma one shot, ou às vezes até mesmo uma cena importante pode ser construída assim, né? E daí entra aquilo que eu falei que eu discordo, né? Assim como o RPG, como a Leti bem comentou, o LARP ele é tão caro quanto a galera quer pagar. Porque também já vi pessoas jogando, fazendo o LARP com espadas muito baratas, porque são feitas daquele, como é que se fala? Aquele macarrão de piscina. Exatamente. A galera faz uns bagulhos bem simples, uma roupinha meio que de PVC e tal, umas roupinhas meio que, tipo, o famoso cos-pobre, né, que a galera costuma brincar. E tipo assim, cara, o que importa do RPG, como sempre, é se divertir. O LARP tá lá mesmo. Lembrando que o RPG é um jogo que tá dentro da imaginação da galera, né? Então, tipo... Mas, se você tem a possibilidade, se você tá realmente na vibe e você quer gastar dinheiro com isso, boa sorte, vai fundo, né? Eu acho que é sobre isso, né? Então, respondendo aí também, Detona, eu acho que tanto o RPG quanto o próprio LARP, ele é tão caro quanto você quer gastar com ele, assim, sendo sincero. Claro que a minha estante de livros aqui me denuncia um pouco que a gente acaba gastando mais do que devia às vezes, mas... Esquema de pirâmide. RPG é o bom esquema de pirâmide, que você paga e você só pensa na dor de cabeça depois. Isso é o problema pro seu de amanhã. Exatamente. Aproveita o momento que um livro de jogos com o universo em palma da sua mão te traz. Aquele momento que você vai lá, pega o livro, aquele conjunto com mais de 50 expansões, mas coloca na sua frente e fala assim, uau, um carro. Mas eu tenho uma pergunta pra Leti, se tu me permitir, Detona. À vontade. A gente vê bastante, né? A gente falou já um pouco sobre o LARP, o Scan, né? Essa parte medieval e etc, galera de armadura, que tá se popularizando mais pra cá, mas ele principalmente, eu vejo muito mais isso acontecendo lá fora. O live action do Vampira Máscara é muito mais comum aqui no Brasil, acho que até mesmo pela questão do budget, né? Mas tu que tá mais nesse mundo, tá mais vivendo isso, eu tô muito afastado disso há séculos, tu tem visto outros RPGs que têm começado essa movimentação de LARP, ou continua sendo Vampira Máscara e alguma coisa medieval, daí, assim... Cara, assim, né, eu preciso ser sincera de que eu gosto muito do mundo das trevas, eu gosto muito do vampiro, eu gosto muito, né, desse nicho. Então eu não sou tão ligada, assim, né, de assistir e ver outros LARPs de outros sistemas por aí com a mesma força. Mas dizer que eles não existem, não, eles existem. Por exemplo, a gente tem algumas iniciativas aqui em São Paulo, ligadas ao Sesc, inclusive, né, que é o pessoal da Confraria das Ideias, que traz o LARP para experiências no Sesc, acho que quase a cada 3, 4 meses, talvez mais, talvez menos, posso estar equivocada, tá? Mas eles trazem essas experiências de LARP que não necessariamente estão ligadas a um sistema de RPG. Tem um sistema, tem ali uma lógica, né? Mas é algo próprio e são experiências diferentes pra gente pensar e discutir um pouco mais do sensorial e cultura como um todo, né? Não necessariamente a gente ligado a alguma IP, alguma franquia, alguma coisa nesse sentido. Eu confesso que eu não vi, assim, aqui no Brasil ainda, por exemplo, live action de... o LARP, né, de Ordem Paranormal, que, se a gente parar pra pensar, é um sistema aqui que tem um público grande. Mas né? teve teatro. Teve teatro, não vi ninguém organizar. Falando em teatro, vi bastante coisas nos teatros também, né, tanto de D&D quanto de sistemas ali próximos, de experiências imersivas teatrais, mas que, por exemplo, o público, ele não... a história, né? As pessoas, o público é público mesmo, são espectadores. Mas ainda assim a gente tá falando de uma forma, né, que é um live action ali, porque as pessoas que estão no palco estão interpretando aquilo de maneira
live action, né? Você tem rolagem, você tem aquilo, mas você não tá sentado numa mesa falando. Você tá no palco, você tá fantasiado, você pula, você se joga, enfim, por aí. Então eu acho que assim, a gente ainda não viu com tanta força isso aqui no Brasil, mas eu acho que isso também é uma questão de tempo. Porque eu percebo que a gente tem tido uma crescente de experiências imersivas. E por que eu falo isso? Eu sou uma grande defensora de que o RPG de mesa, o nicho do RPG de mesa e o nicho do BookTok, eles tinham que estar mais próximos do que eles estão. Porque as pessoas, elas gostam de coisas muito correlatas. E tem surgido uma crescente no BookTok de fazer umas espécies de experiências imersivas literárias que nada mais são do que LARPs, só que sem sistema. É uma coisa muito louca, assim, você pega o universo de um livro e aí existem eventos que vão criar ali experiências sensoriais, imersivas, narrativas, que usam espaço, que usam fantasia, que usam imersão de figurino, né? Você desenvolver uma persona para estar ali naquele espaço, mas você não tem um sistema, você não tem uma coisa que, por exemplo, delimita uma ficha, uma rolagem, uma disputa, não tem a questão do jogo, é mais... De experiência mesmo, sabe? E eu tenho visto isso muito aqui no Brasil, principalmente ligado a livros de fantasia, franquias de... enfim, fantasia em geral, assim. E é muito doido isso, sabe? Então eu acho que daqui a pouco a gente não vai demorar muito pra gente ver uma crescente de mais experiências relativas a LARP para outros sistemas. Ou pelo menos eu espero, porque eu acho que seria muito legal. Eu vi algumas coisas assim, pelo que eu entendi do que tu comentou. A galera que faz, por exemplo, acampamento... Como é que é o nome daquela franquia que tu gosta, Detona? De Percy Jackson, acampamento... Acampamento Meio Sangue. Isso, acampamento Meio Sangue. Tem algumas atividades assim que eles fazem. Daí a galera se reúne, faz várias atividades. Eu queria ir. Isso que é meio que uma parada assim. Mas, assim, isso aí eu tenho uma dúvida. Qual a tua opinião, Detona? Também tu é importante que dê a tua opinião de jovem, né? De saindo das fraldas. Brincadeira. Opinião de jovem. Eu digo e falo, a gente vê o desrespeito com o cara, com o seu funcionário aqui, constantemente. Mas assim, porque assim, o que diferencia um LARP, um RPG de um teatro, assim? Porque no meu ponto de vista, é exatamente a mecânica, sabe? Porque assim, eu tinha um amigo que ele falava assim, pô, eu jogo muito RPG, mas diferente do que vocês jogam. Daí eu quis saber, ele falou, não, ok, eu faço improviso, e no improviso a gente sempre tá criando cenas, lá. Eu falei, cara, mas será que isso é RPG? E daí, sabe, fica essa pulga, assim, tipo, porque... Cara, quero chamar de RPG o meu teatro, o meu live action, o meu... Enfim, tanto faz, ninguém liga. Você se divertindo é sempre aquela parada. Mas, mecanicamente, tipo, se a gente fosse realmente classificar, será que dá pra considerar? Qual a tua opinião sobre isso? Vou começar com o Detona pra botar ele na fogueira já logo de cara, depois a Leti responde. Não sei por que tá me colocando na fogueira, eu tô pronto pra responder. Então cara, na minha opinião, tudo depende de como tá sendo interpretado e trabalhado a relação do jogo. Por exemplo, um teatro, colocando um teatro nas bases clássicas dele mesmo. Tem script, tem roteiro, é tudo uma coisa planejada pra você seguir. Então eu acho que isso tira um pouco da questão do RPG, porque tem tudo. Você não tá jogando, você tá interpretando um papel. Você tá simplesmente pegando um papel e interpretando ele. É como se você estivesse seguindo uma história de um NPC. Você é só um NPC. O seu único papel é seguir, falar o que tem que falar e pronto, acabou. Então, até certo ponto, você precisa, pra poder, na minha visão, se encaixar no mundo dos jogos de roleplay, é você ter a liberdade de poder sair do script e seguir como você ter um personagem para chamar de seu. Mas você aí ter uma improviso. Essa é a minha dúvida. Mas essa que é a questão. De novo, tem uma diferença entre você poder improvisar e você estar improvisando porque você pode. Vou explicar. Quando você pode improvisar, o seu dever é seguir o roteiro. Às vezes acontece de você esquecer o roteiro e por conta disso você tem que improvisar. Então você solta uma frase, você solta qualquer coisa que faz engatar, outra pessoa percebe que você esqueceu o roteiro, aí ela corta pra conseguir seguir com o fluxo da história sem parecer uma coisa estranha. Isso que é a base do improviso. Mas você repara que o improviso serve para que a história continue sem que você quebre a imersão de terceiros. Só que nesse contexto do teatro,
Você não tá com a liberdade de, por exemplo, eu quebrei improviso, então eu vou trabalhar com esse improviso pra acrescentar no meu personagem. Não, eu ainda tenho que seguir o arquétipo que foi me dado. Quando você tá num jogo de RPG, você tem a questão do improviso, mas ainda o personagem é seu. Ainda é uma coisa sua, que você tem a liberdade de modificar. Porque é uma coisa que afinal, quem conhece mais do seu próprio personagem do que você mesmo? Então mas você ainda tem essa zona de... do seu personagem. Vários RPGs têm isso. D&D, por exemplo, tem alinhamento, classe, raça, que acabam sendo meio que o arquétipo do teu personagem. Não, mas apesar de ser um arquétipo, ainda não é um roteiro. Essa que é a questão. Tem toda essa parte. Você tem um arquétipo de seguir, mas não quer dizer que você esteja completamente preso e blindado a esse... Entendi o teu ponto. A esse ponto. Afinal, até mesmo paladinos que quebraram a promessa existem, não é mesmo? É um grande exemplo. E você, Leite, o que você acha disso? Eu tendo a concordar um pouco com o Detona, mas eu acho que o fator principal para fazer a diferenciação é a questão da mecânica, né? RPG, a gente tá falando de game. Game precisa de regras mecânicas. Então, quando a gente tá falando de teatro e a gente não coloca ali algum tipo de mecânica de jogo, né, que tenha competição ou que tenha aleatoriedade, né, nesse sentido bem matemático, game design mesmo, eu acho que não é RPG, né, querendo ou não. A gente vai ter RPGs que vão ter muito menos mecânica, tudo bem, mas eles têm alguma mecânica, né? Mas eu acho que no final das contas é uma discussão meio daquelas assim, tipo, a gente pode até ter essa discussão, mas é como você falou no começo, tipo, o importante é que a gente esteja se divertindo, seja lá se a gente tá fazendo isso como RPG, como teatro, como, enfim, o que for, a gente contando uma boa história, a gente colocando todo mundo que tá envolvido ali na situação, uma situação prazerosa, acho que tá tudo certo, entendeu? Eu acho que, por exemplo, esses exemplos que eu dei, né? Tipo, a gente tem, por exemplo, esses acampamentos, como, por exemplo, o acampamento Meio Sangue. Eu nem tava pensando nisso, mas realmente se encaixa também. O que eu tenho visto é, tipo, bailes literários. Tá. Aí pegam uma franquia X literária, não sei, Acotar, Corte de Espinhos e Rosas. Aí fazem um baile como se fosse a corte que tem lá no negócio, uma mansão, todo mundo de vestido longo, música clássica, sei lá. E aí tem uma narrativa, tem uma historinha, tem acontecimentos, tem tipo, sabe? Só que as pessoas, elas estão ali sem mecânica, sem nada, elas não têm como ser agentes ativos naquela história. Elas são praticamente espectadores. Porque é isso, quem não tem mecânica, quem não tem ficha, às vezes, né? Porque às vezes tem, mas quem não tem ficha, quem não tem mecânica é NPC. Que aí o mestre fala assim, ele faz isso e aí é isso. Vou bater nele, rola aí. Você acertou. Não tem contra-rolagem, às vezes, depende, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. Então, tipo assim... eu acho que talvez as pessoas se beneficiariam mais. Por isso que eu falo que eu acho que o BookTok e o nicho de RPG tinham que estar mais próximos, sabe? Acho que a gente conseguia criar umas intersecções bem interessantes pros dois lados das coisas. Sim. O Instituto Flamel fez uma coisa parecida com isso, não fez? Sim, o Instituto Flamel. Uhum. Que era meio que uma coisa assim, né? Querendo ou não, uma história imersiva, né? Tu entra lá, etc. Meio que, como tu falou, né? Essa festa, né? Esse baile, essa coisa que a galera realmente entra naquele universo, só que tem coisas acontecendo também, onde tu cria teu personagem. Eu nunca participei, nem não sei tanto quanto gostaria, mas tipo, pelo que eu sei por cima, assim, é assim que funciona, né? Tem coisas que estão acontecendo, etc, né? E ele é meio que voltado pro LARP, né? Então ele meio que conseguiu nesses dois mundos. Mas isso que tu comentou eu achei muito legal, que é uma coisa que às vezes naturalmente vai acontecendo, né? Eu vi uma questão também que não me... Calma, foi difícil. Lembrei. Calma. Que é a questão das escape rooms, né? Começaram com uma coisa e hoje em dia tem escapes fantásticas, que é quase um LARP, assim, né? Às vezes tu assume papéis de personagem, teu personagem só pode fazer determinada coisa. Eu vi uma que era uma masmorra, não tinha aqui no Brasil, infelizmente, mas tipo, era uma masmorra e daí tipo, alguém era o ladino, alguém era o mago, então alguém só tinha um óculos especial que conseguia ler as palavras mágicas, o outro só tinha a chave que era fazer o lockpick. Então, tipo, cada um tinha a sua habilidade e juntos eles tinham que sair da masmorra, fazer o escape da masmorra. E tipo, porra,
que negócio fantástico, sabe? E é um LARP, querendo ou não. Sim. A diferença é que daí entra um pouco do que a Leite falou, que não tem, por mais que tenha mecânicas, não tem a questão das aleatoriedades, né? Porque tá tudo, ele só precisa se encaixar, é um quebra-cabeça que precisa ser encaixado, né? Não tem a questão do tipo, não, vocês vão ter que lutar contra um inimigo na primeira cena e de repente vocês morreram e é isso, acabou a LARP. Não tem isso, porque não tem aleatoriedade, né? É feito pra você ou falhar porque não conseguiu chegar no final do enigma, ou chegar no final do enigma. Não tem N possibilidades que no RPG, né? Eu acho que essa é a grande parada do RPG, né? Que existem milhares de possibilidades, né? Quem assiste qualquer live de RPG, ou joga RPG, enfim, sabe muito bem que, por mais que o narrador tenha escrito um livro de coisas que vão acontecer na campanha, ele pode rasgar depois de uma ou meia sessão, né? Então, a gente sabe aconteceu diversas vezes. Literalmente. O RPG é literalmente isso, né? Eu sempre gosto de citar, né? A gente jogando RPG aqui, nosso grande amigo Stamato, que tava narrando pra gente Pathfinder, ele chegou, não, vou criar uma história de Pathfinder onde vocês são aventureiros clássicos. Daí vocês podem fazer o personagem que quiser. Tá bom, todo mundo resolveu fazer Goblin. Daí ele já viu que o negócio ia ladeira abaixo. Botou a gente a... Ah, não, vocês chegaram num labirinto cheio de... Um labirinto vivo, né, de cerca viva, né, e tal, os gramas e tal. Blá, 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 tem que passar e tem que chegar no castelo. Beleza, a gente vai tocar fogo no labirinto e esperar ele pegar fogo por completo, então depois a gente vai. Ele falou, fodeu, a minha sessão acabou, era tudo que eu tinha planejado, era isso. E foi isso, sabe? Tipo, isso é RPG, sabe? E claro que, quando a gente tá jogando LARP, as regras, elas são um pouco mais restritas. Não dá pra te tocar fogo na casa que a galera tá jogando pra, né? Porque, né? Quer dizer, até que dá, mas não é recomendado. Não. Mas assim, ele tem regras muito mais restritas, logicamente. Eu acho que o LARP, ele não funciona muito bem. Desculpa. Meu Deus, gente, é que esse exemplo específico, a gente viveu isso no Curse. Meu Deus do céu. Esse exemplo de botar fogo na casa. Ai, termina o seu raciocínio, por favor, Dorg, que aí eu conto essa história. Não, Desculpa. Era basicamente isso que eu ia falar, tipo... Teoricamente, no LARP a gente deveria seguir. Ele funcionaria melhor para jogos mais sociais, né? Teoricamente, né? Porque teoricamente as pessoas não vão tacar fogo nas casas, ou sei lá, fazer peripécias aí, né? Mas enfim, o que tu ia falar, Leti? Agora eu fiquei curioso. Não, é uma história de LARP que eu acho que tem tudo a ver com isso que você tá falando e com essa diferença tão pungente, assim, da questão da presença da mecânica em diferentes experiências imersivas. Quando a gente tá falando de RPG de mesa, a gente tá ali num momento que a gente consegue usar a nossa imaginação da nossa cabeça, né, ao máximo, junto com a mecânica ao máximo, porque é ali que a gente vai poder parar, pegar o livro, pegar a ficha, olhar, conferir o que rola. Ah, mas tem um modificador, mas tem o plus, mas tem o isso, mas tem aquilo, gasta ponto, tal, não sei o quê. Quando a gente vai indo cada vez mais para um lado, né, do espectro, a gente chega no LARP. O LARP, ele tem ali, tem mecânica, tem rolagem, tem disputa, né, tem ficha, mas a gente começa a criar esses empecilhos de, por exemplo, como que a gente usa certas habilidades que a gente consegue imaginar facilmente quando a gente tá no RPG de mesa, mas a gente cria uma complicação se a gente coloca aquilo no LARP, né? Porque como que você vai tornar aquilo... Como que você vai colocar aquilo de certa forma? E aí a gente vai indo cada vez mais pro lado do espectro de ver essas coisas que não tem mecânica, que não tem aleatoriedade, que não tem isso, porque a gente vai seguindo mais uma coisa mais... de uma experiência ali que não é sobre o jogador ou a pessoa que tá ali presente, ela incutir tanto assim a aleatoriedade da vontade dela dentro da história. E aí o que acontece? Vou contar uma história sobre nós botando fogo na casa do LARP, que foi o seguinte: o LARP que a gente jogou, todo mundo, porque virou um caos completo. O que aconteceu foi, nós estávamos jogando um LARP medieval de vampiro. O Cursed tem toda uma linha, inclusive convido quem estiver aí ouvindo para vir jogar conosco, né? A gente tem todo um universo específico do Cursed que a gente joga tanto em mesas normais, que depois se tornam eventos específicos no LARP, que nem estava falando, Doug. Mas os LARPs, eles são muito especiais. A gente tenta fazer algo, tipo assim, realmente ali acima da média, né? O Bo e a Domi, que são as pessoas responsáveis por isso, são sensacionais nisso. Então fechar um espaço que
tenha uma vibe medieval, todo mundo ir, né, caracterizado, aquela coisa toda. E este LARP específico, ele era um encontro do acampamento de guerra. Porque nessa história que nós estamos jogando uma guerra intercontinental ali entre vários reinos vampíricos que estão se unindo numa grande aliança para derrotar um inimigo em comum que é Mithras. Quem conhece Vampiro à Máscara aí vai saber que o Mithras é um vampirão que tá lá na Inglaterra. E aí você pensa que todos os reinos ali, o norte da África é um reino do jogador. Eu sou a rainha da Península Ibérica. Tem a rainha de Jerusalém, que é a Dome. Tem o reino do Sacro Império Austro-Húngaro, o Escambau 4 ali da época que a gente tá jogando. É uma loucura. E esse acampamento de guerra, essa guerra se estendeu. Foram sessões e sessões e sessões de nós jogando e interpretando a guerra. Nós em meio à era medieval, com batalhões de humanos morrendo numa desgraça. Uma desgraça. Começou esse LARP, não tinha clima pra nada. Porque nós tínhamos tomado, nas mesas que nós jogamos no dia anterior, várias baixas. Tinha sido terrível. Tava todo mundo mal. Beleza. A minha personagem, ela não bate bem da cabeça. Eu sou uma rainha e eu não bato bem na cabeça. Eu não estou bem porque eu estou com um demônio no corpo. E a minha personagem começou a ouvir dos guardas, que aí são outros jogadores. Imaginem um grande salão, né? A gente pegou uma chácara que tinha vários quartos, ficou todo mundo hospedado lá. Tinha esse grande salão que a gente decorou pra ficar uma coisa bem medieval. Vários guardas ali meus falando assim: Rainha Sofia, nós estamos recebendo informação de que vão tentar matar a senhora aqui. E a uma hora eu falei: gente, a gente precisa sair daqui. A gente precisa sair daqui. Não vai ter como eu ficar aqui. A gente tá no acampamento de guerra no meio dos cafundó da Frânquia, sabe? Eu vou me retirar. E eu ia realmente pegar e sair andando e sair do LARP. Tipo assim, minha personagem está se retirando. Só que aí um dos meus primogênitos teve uma ideia sensacional. Primogênitos, pra quem não conhece Vampiro à Máscara, você pensa que são, assim, conselheiros de cada clã vampírico ali, junto com as cortes. O primogênito Ravenous. Os Ravenous são um clã de vampiro que tem a capacidade de criar ilusões. E este primogênito sugeriu o seguinte: Rainha Sofia, vá embora. E eu vou criar uma ilusão sua pra estar aqui e ninguém vai saber que você saiu. A gente teve que parar, ir num canto, chamar um mestre e falar: ó, nós vamos fazer isso aqui. E a gente, beleza. Os mestres entraram todos em pânico, porque a gente quebrou o LARP. A gente quebrou o LARP totalmente, porque metade do LARP tinha quest comigo, e eu não ia estar lá. E pra interpretar a ilusão, o que a gente fez? Eu tirei todos os adesivos de personagem que eu tinha e continuei lá. Só que eu era uma ilusão. Eu estava interpretando eu como ilusão. Agindo super estranha. E eu passei o LARP inteiro fazendo isso. Só que uma hora, quando descobriram, virou um pega pra capar esse LARP. As pessoas começaram a alucinar, as pessoas virou combate. As pessoas começaram a gritar, a sacar as espadas. As rainhas que não sei o que lá, tire a rainha Joana. Virou uma gritaria. Gente, pensa uma cena de filme medieval, onde você tem o salão dos tronos e todos os cavaleiros sacam as espadas e aí pegam as rainhas e botam as capas em cima delas e começam a sair alucinadamente. Eis que Tremeres colocam fogo em tudo. Quem conhece o clã Tremer tem a capacidade aí da linha das chamas de literalmente jogar fogo. E, gente, clã Tremer. Eu jogo de Tremer de sexta-feira. Às vezes eu falo isso. Às vezes eu não falo que é clã, porque eu fui lá pra Los Angeles e me falaram que não é clã mesmo. Então, realmente estou equivocada. Mas, às vezes a gente erra. Enfim, cara, a galera tacou fogo em tudo. E aí, é vampiro. Todos os vampiros têm medo do fogo. Gente, o LARP acabou. Porque eles tacaram fogo num castelo fechado. E aí, a gente entrou nessas de tipo assim, como que a gente vai colocar isso aqui, né? Pra ser visualizável. Não pode tacar fogo. Então aí apagaram as luzes e os mestres ficaram segurando velhinhas, assim. E aí todo mundo saiu correndo. Sabe? Foi tipo assim,
Foi muito doido, foi muito doido. Isso é um ponto da aleatoriedade que, tipo assim, só foi possível porque a gente, nesse LARP, o Cursed tava usando uma mecânica muito, muito legal. O Boi fez um sistema específico pra gente jogar esse LARP desse jeito, que permitiu tanto o uso dessa ilusão do jeito que ela foi feita, quanto o uso do fogo do jeito que ele foi feito, quanto vários outros pontos, várias outras coisas ali, né? E... Jogo, aleatoriedade. Eu quebrei o LARP. Os mestres depois falaram, tipo, cara, metade do LARP tinha coisa pra resolver com a Sofia, e a Sofia não estava lá. A Sofia não estava lá. Eu Letícia, estava lá, como uma ilusão. A Sofia, personagem, não estava. E eu vou fazer uma pergunta. Foi muito doido. Quantas pessoas tinham nessa sessão? Não sei se pode chamar assim de sessão. Esse LARP, eu acho que a gente tinha umas 35, 40 pessoas por aí. Então... Pois é. Já aproveitando esse gancho, perguntaram no chat ali, sendo o LARP tão complexo, como caralhos você começa a jogar LARP? Tipo, é só ir? Tipo, 40 pessoas jogando. Como é que funciona pra essa galera se encontrar? Quero entrar, como é que funciona? Tem grupo, falam no Instagram, vou atrás, tem que fazer algum pacto com alguma entidade, como é que funciona? Pacto com entidade é sempre bom, mas não tem nada a ver com LARP. Tá. Pode ter, mas geralmente não tem. Agora, sobre começar a jogar LARP, né? Você, quero começar a jogar. Eu acho que vai ser o mais fácil, o processo mais tranquilo vai ser realmente você tentar encontrar um grupo que já exista nas proximidades de onde você está ou para algum lugar que você tenha a possibilidade de viajar para. Por exemplo, eu sei que a gente tem iniciativas aqui em São Paulo, com o Cursed, a gente tem no Rio com o pessoal do Niterói by Night e com o pessoal do Rio das Trevas, a gente tem o pessoal do Santos by Night, que tá fazendo também LARPs lá em Santos, a gente tem o Fortaleza by Night, que vai fazer LARPs lá em Fortaleza também. Então a gente tem algumas iniciativas, isso eu tô falando, tá, de Mundo das Trevas, que é o pessoal que eu conheço mais. Mas a gente vai ter aí também, acredito eu, vários outros grupos, várias outras galeras que podem criar iniciativas, podem contar histórias, pode ser um bagulho aí muito louco, né? Olha aí, ó. Continue. Lobisomem Apocalipse. Continue. Eu quero fazer um LARP de Lobisomem Apocalipse em Ilhabela, que é a minha cidade natal, que é um cara. Eu acredito que vai ser muito mais fácil se você começar com uma galera que já conhece, porque é aquela coisa, né, gente? O RPG, ele tem essa parada de quase de legado, né? É muito mais fácil você entrar numa mesa que já tem um monte de gente que conhece, e aí a galera vai te ensinando, sejam legais com novatos, do que você falar assim, acordei um belo dia, eu vou pegar este livro aqui, eu não vou falar com ninguém, eu vou ler o livro inteiro, e eu vou descobrir como isso funciona. Isso pode acontecer? Pode, mas é muito mais fácil quando a gente entende que o RPG ele é um jogo muito coletivo e que a questão da comunidade ajuda pra caramba. Então eu diria pra você procurar uma galera, falar com essa galera no Instagram e se prontificar pra participar de um LARP. Você pode fazer isso tanto entrando numa mesa que já exista, porque todos esses que eu citei pra vocês, até onde eu sei, essa galera não faz só LARP, faz a mesa, e aí você tem eventuais LARPs para marcar encontros importantes ali, né, da história, daquela narrativa que está sendo contada ali por todo mundo. E aí, a partir disso, cara, não tem muito segredo se você foi uma criança que brincava de faz de conta. Realmente não tem. Eu lembro que eu ficava muito pensando assim, mano, como que funciona um LARP? Tipo, o que você faz num LARP? Porque numa mesa de RPG você fala assim, putz, eu tenho uma quest, a quest aí recolheu um item. Aí você pensa, eu vou falar com o fulano da taverna, vou ir falar com o Beltrano do castelo, aí eu vou pegar um barco, aí eu vou andar na floresta, aí eu vou chegar não sei aonde. Você não fica preso num espaço, né? Você tem essa coisa que você vai indo atrás das paradas. Eu falava, o que as pessoas fazem num LARP? Mas é que nem quando a gente era criança, a gente falava assim, puta, vamos brincar de escolinha. Você interpreta ali um papel, uma situação específica, e aquilo é divertido. Porque a situação de você interpretar, de você criar intrigas com as pessoas, só o fato de você estar ali desenvolvendo
no diálogo certas coisas, não necessariamente vai fazer com que você precise de uma puta quest gigantesca, muito maluca, pra criar uma narrativa ali. Só que, ao mesmo tempo, bons grupos de LARP criam histórias e situações e coisas a serem resolvidas ali no âmbito do que tá acontecendo, sabe? Da materialidade do espaço. E aí você bate papo, faz aliança, mente pra um, enche o saco de outro, é sensacional. E assim, importante dizer também que por mais que às vezes você queira jogar LARP, vai ser um pouco mais complexo porque tem muita gente tem um bloqueio muito forte. E como é que quebra esse bloqueio? É muito simples, galera. Começa na mesa. O LARP, ele pode começar sentado. Pode começar, em vez de você falar, o meu personagem vai fazer isso, eu vou fazer isso. Entra no personagem já logo de cara. Chega pro fulano que tu quer falar e fala assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, em vez de tu chegar e falar, o meu personagem vai chegar pra tal fulano e falar tal coisa, faça, não fale, mostre, né? Então, assim, eu acho que isso é o começo, sabe? Em vez de você dizer, eu vou atacar um monstro, eu vou pegar minha espada, vou tirar ela da bainha, vou ficar em posição de combate. Quando o monstro se aproxima, eu giro a minha espada pra esquerda, um círculo e desço. Whatever. Faça. Mostre. Douglas, mas eu tenho vergonha. Descreva, não precisa sair por aí com o espeto fazendo. Tudo bem. Mas saia por aí com o espeto também. Mas no começo, você vai desbloqueando. E daí chega um momento que você já não tá nem aí mais pro que os outros acham. E daí você começa a realmente interpretar o seu personagem. Eu acho muito engraçado, porque assim, quando eu tô jogando, principalmente sim, Vampiro à Máscara, ele é pra ser jogado assim, gente. Ele é um jogo muito mais mental. Douglas, mas eu me divirto jogando Vampiro à Máscara X-Men das Trevas. Tudo bem, todo mundo já fez isso. A gente já foi adolescente também. Se você joga até hoje assim, se diverte, tá ótimo, beleza. Mas ele é, no seu cerne, um jogo político. Um jogo conspiratório, um jogo onde você vai passar por cima das pessoas, você vai fazer alianças já pensando em quebrar elas. Então, ele funciona muito mais você conversando simplesmente, interpretando assim. Então, trejeitos do personagem, começa com pequenas coisas, e quando você vê, você já vai estar por aí andando na cidade com uma katana nas costas. Não, calma, não, isso e não pode ainda. Isso não pode. Mas daí você vai ter aí a mais facilidade para você fazer isso. E se você fizer isso com o seu grupo, caso, na minha cidade, eu moro numa cidade pequena e ninguém joga LARP. Beleza, comece assim, logo. Olha ele, ó. Ele vai trazendo. De repente vai ter um monte de coisa na mesa. Daqui a pouco não dá mais para vir, mas o detona. Olha ali. Sabe o que eu acho engraçado? Eu tenho a impressão de que os RPGs streamados, eles fizeram bem e eles também fizeram mal pra comunidade de RPG. Porque eu acho que, por exemplo, isso que você falou agora, Doug, é uma parada que, assim, muita gente me manda mensagem perguntando justamente isso, de tipo assim, como é que eu faço pra interpretar melhor? E eu acho essa uma pergunta tão esquisita, sabe? Porque o que é você interpretar melhor? A gente tá falando de atuação? É disso que a gente tá falando? Ou a gente tá falando de você conseguir ter uma experiência ali mais satisfatória pra sua própria diversão? Se for isso, eu acho bem legal, sabe? Essa pergunta de tipo, como que eu me coloco mais ali, eu fico mais imergido naquela história, naquela situação. E eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, de justamente a gente conseguir entender como que a gente vai se soltando pra gente não necessariamente pra gente interpretar melhor como um ator ou uma atriz, e isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando se talvez os RPGs streamados não acabaram fazendo mal pra comunidade, porque criou-se ali talvez uma expectativa, né, que muita gente não consegue diferenciar, de tipo, tem mesa aí que são com atores profissionais, né? Critical Role, um grande aparato, exemplo. Exato, tem todo um aparato pra você fazer ali a live, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o que, o microfone assim, o microfone assado, as pessoas têm que estar caracterizadas ou não. É tudo sobre essa perspectiva, essa grande perspectiva de o que te diverte ou o que não te diverte, né? Essa é a grande importância do rolê. Mas eu concordo com você que existem certas coisinhas que a gente pode ir fazendo e que começa na mesa de RPG que vão ajudar muito. Mas eu te falo também que teve muita gente no Cursed, né, do que a gente viu das experiências passadas, que chegou sem ter jogado RPG de mesa. Chegou porque queria jogar LARP. Chegou porque queria vivenciar em específico esse tipo de experiência e deu tudo certo, porque apesar de parecer bastante um bicho de 7 cabeças, eu juro pra vocês que não é, cara. E é a coisa
mais divertida do mundo, hora que você está lá e você simplesmente esquece que você é um ser humano que, sei lá, mora na cidade de São Paulo, tem pai, que tem mãe, entendeu? E de repente, não. Eu sou o cavaleiro arauto do Birulei, do Birumbim. E aí, tipo, você é outra coisa, sabe? Você tá contando uma outra história. E é muito legal, assim. E hora que acontece isso, você se solta, entendeu? Você esquece. Você de verdade, você esquece. Você tá... Pumba, você tá lá. E aí, não tem vergonha, não tem isso, não tem aquela, tipo, porra, eu preciso ir ali, eu preciso fazer isso, eu preciso perguntar, eu preciso falar, eu preciso pedir ajuda. Sabe? Uhum. Tá ou se você também quiser... vibe, né? Também tem isso, né? Exato. Quando tem uma pessoa já conectada nesse mundo, que também... Como eu gosto de chamar, porque uma coisa muito legal é quando você tem uma certa intimidade com uma pessoa, você já conhece alguém que já joga isso, você tem a pessoa que te apadrinhou nesse mundo, que foi lá e, tipo... te apresentou, tá lá pra te ajudar, te tirar dúvidas. Quando você tem alguém assim também, te dá um certo tipo de conforto pra poder se aventurar nesse tipo de experiência. É uma experiência, querendo ou não. Uhum. Uma dica que Com eu certeza. dou é, assim, normalmente você vai encontrar, assim, hoje em dia tá muito mais comum, tá? Sou suspeito pra falar, obviamente, mas vá até uma luderia. Uma luderia normalmente tem pessoas jogando RPG, e pessoas jogando RPG têm a mais probabilidade de se reunir não somente naquele local. E convença eles a, assim, daí jogar LARP, porque, como eu falei, não é tão comum, porque as pessoas têm preconceito, porque as pessoas acham que é vergonhoso você interpretar um papel fisicamente, sendo que elas estão sentadas numa mesa interpretando um papel mentalmente. Então, tipo... É o meme clássico do... Eu vou julgar a galera, você é um nerd, você fica lendo aí seu livro de romance, enquanto eu fico me lendo, sei lá, ficar lendo Crepúsculo, enquanto eu tô aqui lendo o meu Tolkien, porque eu sou... É o jogador de Magic zoando o jogador de Yu-Gi-Oh! É a mesma coisa! Então, assim, eu acho que, assim, convencer essa galera é muito mais um processo de... Se você quer realmente jogar LARP, tá numa cidade que é distante, começa a jogar RPG por esse caminho. Se tiver um grupo que já joga LARP e a sua parada for LARP, vai de cabeça, mano. Tipo, é isso, sabe? Se divirta. Uhum. E assim, tem o bom do LARP, eu acho, que é como a Leti falou, a galera costuma alugar um lugar e ir até esse local, né? Então é um evento, e às vezes isso facilita muito, porque se você quer ter essa experiência, e você, sei lá, mora no PQP da vida, você pega, compra uma passagem e vai até esse local, se programa para isso. Procurem, tem vários LARPs com possibilidade de inscrição e etc. O próprio Instituto Flamel, eu não sei os valores, tá? Realmente, assim, o Instituto Flamel não tá patrocinando esse podcast, eu só tô citando eles porque é tipo um exemplo que eu conheço que não é mundo das trevas, Douglas, né? Então, eu não vou perder esse gancho. Instituto Flamel, acampamento Meio Sangue, se quiser alguma coisa, chamem aqui, eu estou querendo ir, tem uma oportunidade aqui, chame a galera do movimento. Mas tipo assim, vá até esses locais se você quer ter essa experiência. Agora, se você quer fazer essa comunidade na sua cidade, você pode ser essa pessoa, sabe? Você pode ir até um grupo, começar a jogar RPG e então... É estranho falar isso, né? Tipo, desenvolver seus pontos. Exatamente. Eu ia falar outra palavra que eu agora até esqueci. Mas enfim, a parada realmente é que a galera tem esse preconceito porque falta conhecimento, galera. É real, assim. É a mesma coisa, o tiozão ali que fica falando, pô, esse bando de nerd aí sentado numa mesa jogando um joguinho na cabeça. É os nerds sentados na mesa jogando na cabeça. Oh, esse bando de nerd aí vestido roupinha. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então, assim, é questão de cultura, questão de você aprender, de você entender. E isso melhora muito uma coisa muito importante para RPGista, que é a vergonha. Quanto menos vergonha você tiver, melhor você vai desenvolver o seu próprio... a vontade de jogar RPG, a facilidade de jogar RPG, jogar com personagens diferentes e com isso viver histórias diferentes. Porque se você... Querendo ou não, assim, eu não sei vocês, mas tipo, quase todo RPGista que eu conheço, eu inclusive fui um desses, quando começa a jogar e tu é um pouco mais envergonhado, tu se agarra num arquétipo e fica nele. E tu é aquilo pra sempre, até tu começar a desbloquear realmente, a ter um pouco mais de iniciativa, fazer outras coisas e eventualmente tu vai jogando com personagens que tu jamais imaginava, né? É aquele velho meme, né? Primeiro personagem, guerreiro humano, né? O último personagem, uma batata com pernas e que usa sei lá, um barril de armas, sabe? Tipo, é tipo isso é meio que natural, tu vai não é questionando,
Enfim, tu vai fazendo Você vai se munindo de mais ideias, né? Exatamente, e vai fazendo coisas diferentes, sabe? E o RPG ele precisa disso, sabe? E o LARP eu acho que é a apoteose do RPG nesse sentido, sabe? É você literalmente entrar no personagem, né? O Edu Filhote, que escreve Movimento RPG, ele escreveu muito sobre bleeding, né? Sei lá, enfim, no RPG, e o LARP é isso, sabe? É o sangrar realmente do personagem no seu RPG. Como a Leti falou, tipo, a galera começou a entrar num frenesi e tal, e tipo, eu consigo imaginar que isso foi real, não foi só forma de expressão, sabe? A galera realmente ficou extasiada com o que estava acontecendo, porque você realmente entra naquele mundo. Eu participei de uma experiência. Cara, vocês, nesse momento, só pra você ter noção, nesse momento, que foi logo quando descobriram que eu era uma ilusão, eu tava jogando o primogênito malcaviano, que é o Gui, né, o Guilherme RPGK, né, maravilhoso criador de conteúdo aí também. Ele veio e ele me pegou pelo pescoço aqui, ó, e ele foi me empurrando pra trás, falando assim, você! Gritando. E tipo assim, tudo com cuidado e tal, não sei o quê. Mas sabe quando você olha pra uma pessoa e você fala, caralho, ele tá muito no papel. Depois ele ficou até preocupado, veio falar comigo assim, falar, Leti, tá tudo bem, eu peguei pesado não. demais ali, desculpa, mas é que na hora foi muito, eu falei, não, você, tipo, não, tá tudo bem, não machucou nem nada, vambora, comigo é isso aí mesmo. A gente tem muitas conversas no Cursed sobre consentimento, toque, essas coisas, então ali já tava tudo certo. Mas foi uma cena, assim, que tipo, eu tenho até hoje essa câmera, sabe? Que é tipo, o cara, ele veio pra cima de mim, ele me agarrou pelo pescoço e ele foi gritando na minha cara enquanto eu ia pra trás falando, não, Nicolas, sou eu. E aí, tipo, explodiu, começou tudo a pegar fogo. Mas uma dúvida que me surgiu, inclusive, que eu acho que é muito válida, porque a gente comentou muito da galera que quer iniciar e tudo mais, mas nas cidades, caso não tenha. Cara, tem alguma substituição online pra alguma galera poder ver como funciona? Sei lá, alguém que grava, alguém que esteja direcionando, contratou câmeras pra poder transmitir as sessões de LARP pra as outras pessoas poderem ver como é que funciona? Olha, o Cursed tem alguns vídeos, mas são vídeos mais divulgacionais, tipo assim, não dá pra você ver exatamente como que funciona. O pessoal lá de fora também do LARP, que eu participei lá em Los Angeles, a mesma coisa, tem alguns vídeos, mas mesma coisa, é institucional. Eu sei que o André do Narradores Narrados, ele gravou um pouco de material desse nosso primeiro LARP do Cursed, que foi na Mansão Rasbaiac, em São Paulo. Então ele tem, tipo, ele literalmente foi com uma GoPro, e ele gravou alguns trechos, então eu não sei exatamente onde está esse conteúdo dele, mas talvez ele esteja no YouTube dele. O pessoal do Niterói by Night gravou também o LARP, né? Eles tinham um câmera lá que estava gravando, mas eu também não sei te dizer se esse material ele chegou aí para algum lugar, mas eu achei interessante que no Niterói by Night, né, que foi o LARP que aconteceu dentro do evento do Iniciativa RPG no Rio de Janeiro esse ano, o que eles fizeram para as pessoas terem uma possibilidade de assistir, né? A gente estava numa sala, num salão grande, assim, e nesse salão a gente colocou cadeiras em toda a lateral. E aí as cadeiras, né, que eram... Ele falou assim, ó, se você entrar, você entra na cadeira e você pode assistir à vontade. E aí a gente pediu para quem estava participando do LARP remover uma pulseira do evento, né? Pra gente ficar 100% em personagem. Então, quem tava com a pulseira do evento estava em off, não estava participando do LARP. Eles podiam levantar pra ir no banheiro, voltar, aquela coisa toda, mas eles não podiam ficar circulando ali no meio do que estava acontecendo. Isso era interessante minimamente ali de assistir, né, do que o pessoal me falou, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade de, tipo assim, puta, vampiro. Tem muita conversa que é aqui, assim, ó, sabe? A pessoa não escuta. Muito cochicho. Mas dá pra pessoa entender ali mais ou menos um pouco do que é a dinâmica, né? Dá pra mais ou menos assim ir pegando. Tem coisa acontecendo aqui, tem coisa acontecendo ali, tem coisa acontecendo pra lá. Cada lugar que você olha, você ia ver que tem um salão que tá cheio de gente, e tem várias conversas acontecendo, várias situações acontecendo, e a galera foi acompanhando, assim. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não tem tantas experiências assim para quem quiser assistir, mas eu acho que o mais fácil é realmente você tentar imaginar, que é você juntar literalmente a mesa de RPG
com o teatro. Todas as pessoas vão estar lá no espaço como atores interpretando papéis que são os seus próprios personagens, numa situação que é como uma mesa de RPG. Vocês chegam no castelo da Rainha Aurora. Vocês batem a porta, entram no salão. Começamos o LARP com vocês entrando no salão. Pumba, pode seguir, pode sair andando e começa a andar aí. Você tá no salão. Você vai falar com a Rainha Aurora? Você vai subir? Você vai fuçar o salão? Você vai abrir as gavetas? Você vai tacar fogo nas coisas? Faça isso. Tem várias pessoas lá. Você vai falar com elas a informação que se você quer descobrir, que você tem do seu personagem sabe que ele precisa, com quem será que tá essa informação? E aí, é a mesma coisa que jogar RPG misturando com teatro. Sim. Olha, eu já adianto, cara, não tem como. A gente precisa conversar depois, porque já deu a hora, mas eu vou. Não, a gente vai fazer uma parte 2 disso. Eu não quero nem saber. A gente vai. Eu tenho muitas dúvidas. Deixa eu já fazer o convite pra vocês. Então, já que a gente tá falando disso, já vou aproveitar e fazer um pequeno jabá aqui, já deixar um convite pra vocês dois também, que é: o Cursed está com as vendas abertas para o seu próximo LARP aqui em São Paulo, que vai acontecer num final de semana de feriado. Então, quem não for de São Paulo consegue vir para São Paulo, entendeu? Ficar aqui, participar do jogo. É uma comunidade incrível. Está lá no Catarse. É só comprar o seu ingresso. Se eu não me engano, acho que os ingressos estão a partir de acho que 280, se eu não me engano. Esses ingressos, eu vou até conferir aqui, mas é catarse.me/CursedSP30, né? A gente já bateu 100% da meta. O LARP, ele acontece de qualquer forma, mesmo que a meta não seja batida, mas a partir de agora a gente já tá aí realmente numa entrada do financiamento que a gente começa a melhorar ainda mais o LARP, né? Porque a gente cobriu os custos e aí agora a gente adiciona coisas. Então, música, mais quest, mais prop, mais comida, mais isso, mais aquilo. Então, já está lá à venda. E é isso mesmo. O ingresso padrão para a noite de sábado vão ser 2 noites de LARP, na sexta e no sábado, tá? Os ingressos de sábado estão a partir de R$250. Então, eu convido vocês a participar, porque é São Paulo, 2030, tempos modernos. Não precisa inventar fantasias malucas, entendeu? E terão uma primeira experiência de LARP aí maravilhosa com a epítome do LARP. Muito bom, muito bom. Deixei os links aqui. Com certeza faremos uma segunda parte. Deixei os links aqui, tanto na roxinha quanto no YouTube, tá? Pra galera que quiser fazer o apoio aí, comprar o seu ingresso, galera, participem. Eu participei, eu nunca joguei LARP, eu só participei assistindo, como eu tinha comentado, e cara, vale muito a pena, assim. Eu tive uma experiência somente muito, muito, muito imersiva, que foi um evento medieval que tem acontecido bastante agora em todo o Brasil, né? E eu tava trabalhando, no fim não consegui participar tanto quanto eu gostaria, mas o evento foi incrível, assim, as pessoas cantando músicas e tipo, as caracterizações, e, tipo, o evento como um todo era muito legal, assim. Eu acho que traz muito desse mundo mágico que a gente tanto imagina, né, pra nossa realidade. Douglas, mas pô, tem tanta coisa legal, por que fazer um negócio medieval brasileiro? Eu sei, gente, eu entendo que a nossa cultura é importante, mas a gente, infelizmente, tem RPGs de outro tipo. A gente pode começar a fazer isso. Já aproveitar o gancho aqui, eu vou falar, falando de RPG nacional, Verdade e Segredos, falando de financiamento coletivo também. Batemos 20% da meta, tô muito feliz com isso. Detona, finalmente... Não, ainda não. Mas tá quase liberando a gente jogar aquela mesa de Fallout em Verdade e Segredos. Tá bem. Será que vai acontecer? Não sei. Mas, rapidinho, antes do Detona passar pra rodada final... então, galera, quem não apoiou ainda, Verdade e Segredos tá com financiamento aberto. O Early Bird já acabou, né? Se você não participou, desculpa, mas ainda tem outras possibilidades. Teve gente me perguntando, pô, mas eu perdi o Early Bird, eu não vou conseguir jogar com vocês. Vai ter chance. 2 formas, né? Patrono, tem como assinar o patronato ainda, né? Nossa assinatura padrão. E a segunda forma é participando do Lendas de Serração, nosso servidor de RPG. Vou abrir mesa lá, e a Jujuba acabou de me questionar aqui que a gente tinha que fazer um LARP de Verdade e Segredos no refúgio. Vou pensar, eu acho que é uma boa ideia, vou de repente fazer uma coisa assim. Vamos ver, mas enfim. Então, se você quer jogar com a gente agora, patronato ou
então sendo um jogador do Lendas de Serração, tá bom? Eu vou deixar o link do Verdades e Segredos aqui pra você que quer saber um pouco mais sobre ele, mas é um RPG sobre drama, né? Um RPG sobre dramatização ou novela brasileira, como a gente tá popularmente falando aí. Mas vai sair uma porrada de ficha de personagens aí nas redes sociais aí nas próximas semanas. E eu pedi já personagens clássicos das novelas brasileiras, mas também pedi personagens clássicos de outras coisas de drama. Então, Detona, tu que vai ficar feliz com alguns personagens aí, mas não vou te dar spoiler. Tá bom. É isso, gente. Detona, deixa na tua mão aí, faz aquela rodada final pra nós aí. Nossa queridinha rodada final, que são nosso joguinho de uma perguntinha, um bate-volta rápido com um tema. E eu já tenho um tema muito bom, que é o seguinte: você tem que escolhendo um sistema e um livro e uma série, tem que ser esses três temas. Qual LARP você faria de cada um desses três temas? Um sistema, um livro e uma série? O sistema de RPG, um livro e uma série. Mas tudo junto? Não, ou separados, coisas separadas, Tá. lápis separados. Beleza. Ó, sistema de RPG. Eu vou dizer o Lobisomem Apocalipse, 5ª edição, tá? Porque eu tenho essa ideia na minha cabeça, gente. Eu sou de Ilhabela, tá? Crescida em Ilhabela, sou ilhabelense. E Ilhabela é um grande caerne, tá? Então eu tenho esse sonho da gente pegar, ir numa cachoeira, fazer um LARP à noite com fogueiras, entendeu? Um ritual garou, todo mundo louco. Ia ser... Me chama. Sensacional. Chamo, pode deixar. Um livro, deixa eu pensar. Cara, eu acho que tem um universo muito interessante, né, que eu gosto muito, que até citei aqui no podcast, que é o Acotar, né? Que A Corte de Espinhos e Rosas, da autora Sarah J. Maas. É um universo ali de romantasia bem preenchido com várias coisas, assim, que tem toda uma estrutura de reinos e cortes e tudo mais, que eu acredito que dá pra puxar muito facilmente ali para algo como um LARP, né? Que você consegue encaixar as pessoas ali em, vamos dizer assim, etiquetas, caixinhas, com objetivos diferentes pra gente criar conflito e criar história ao mesmo tempo. Então, acredito que seria muito interessante. Imagino todo mundo ali como roupinhas fantasiosas e ao mesmo tempo meio de gala, mas meio modernas também, porque é uma mistura assim muito doida, bem interessante. E por fim, série. É um sonho também, que eu quero tentar fazer isso em Vampiro, né? Mas eu acho que a série por si só já seria muito louco. Época, mais ou menos, né? Ali, acho que final de 1800, se eu não me engano, que vai ter toda uma roupagem bem específica, todo mundo de vestidinho, de roupa de gala, de não sei o quê, de bailinhos, e aí tem todo um conceito dentro da série, de um espaço ali, de uma época da sociedade, da alta sociedade inglesa, que tem a ver com os processos de casamento entre as famílias ricas. Então eu acho que isso também pode criar ali ganchos para desenvolvimento de alianças e coisas e tudo mais, que criaria um LARP bem interessante e que todo mundo estaria lindo, de roupas de gala, cheias de frufrus e babados no calor do Brasil. Eu acho que ia ser maravilhoso. De preferência no verão. Nossa, no verão. Aquela coisa assim que a gente tá passando mal, entendeu? Aquela coisa, pra todo mundo ficar assim, senhor Jorge, não estou me sentindo bem. Aí fala assim, a pessoa desmaia no meio do LARP, aí fala assim, nossa, como ela tá interpretando bem. Nossa, desfaleceu. Gente, no LARP que a gente jogou do Cursed, o meu namorado, ele interpretou um desmaio que todo mundo achou que ele tava passando mal de verdade. E lá em Los Angeles, teve uma briga que a menina deu um tapa na cara do outro, que eu achei que era de verdade. E eu fiquei assustadíssima, mas isso a gente vai ter que contar em outro momento. Já falei, vai ter parte 2, com certeza. Bom, muito bom. Só vez, Douglas. Vamos lá, sistema. Pô, Verdades e Segredos, né? Tem que puxar a sardinha, né? Então, mas não. Então, já que a Letícia deu o jogo, eu quero que não vai ser só Verdades e Segredos. Pode romantizar isso daí. Como seria? Romantize. É que assim, eu posso fazer Verdade e Segredo, eu posso misturar tudo, então, vamos lá. Mas ó, é que o Verdade e Segredos ele é uma novela, né? Dá pra jogar com novela, então a gente pode fazer
a novela que a gente quiser, se tu parar pra pensar bem, né? Então a gente pode, sei lá, botar uma coisa, desde um Kubanacan da vida, uma novela bem famosa aí, uma coisa bem mais praiana, até um caso de família, uma parada meio classe média alta ali, a galera meio que dentro de um apartamento de luxo, resolvendo alguma treta de alguma herança, que é clássico de qualquer novela, né? Mas a gente também pode apelar um pouquinho aí e entrar na minha segunda parada, que eu poderia usar isso como livro, mas eu vou usar como série, que é, por exemplo, The Walking Dead, né? Como eu sou fã de zumbis, a gente poderia fazer um LARP de zumbis, e dava pra usar o sistema de Verdades e Segredos também, porque eu já joguei Verdades e Segredos com zumbis e fica bem da hora, mas eu acho que The Walking Dead é um sistema aí, ó, de LARP, onde você não gasta muito, porque você bota qualquer roupa e tá feito aí, ó, não precisa estar de gala, né? Que apesar de ficar muito bacana, né? Você vai estar meio que só pega umas roupas velhas, né? É isso aí. Não precisa ter arma, porque a gente tá no Brasil, né? Afinal de contas, então não tem arma em coisa medieval. Dependendo da cidade onde você tá, gente? Calma. mas enfim. Então, o que o sulista tá falando isso é complicado. Mas, mas, tipo assim, eu acho que ia ser uma coisa legal. E o de livro, eu vou deixar o livro The Walking Dead, eu vou usar o livro HQ, porque tem livro também, né? Tu sabe disso, mas... Não, é válido, porque de série eu queria falar de Fallout, pô. Um LARP de Fallout, que é outro também que não tem muito gasto. Pesado. Não tem muito gasto, mas não precisa ter nenhum Vault, não precisa ter ninguém de mutante, não precisa ter ninguém de necrótico, daí já não tem muito gasto. Agora, se tu quiser realmente fazer um LARP legal, daí dá pra fazer alguém com prótese pra ficar necrótico, alguém com prótese pra ficar mutante, roupinha de Vault, daí sim. Mas, cara, é um sistema que eu acho que funciona muito bem pra LARP, tá ligado? O sistema não, o cenário, né, o universo aí. Porque ele tem toda essa intriga dessa piada crítica social pesada, tá ligado? Então eu acho que funcionaria muito bem. Tanto o The Walking Dead, ali por parte de livro e tal, e pra série o Fallout. Já que a gente tá roubando no jogo, né? Se é uma série, então posso falar. Desculpa aí. Não, tá justo. Não é roubo porque tem a série. Mas, no meu caso, eu já tenho... Já que foi, né, a minha escolha foi roubada pela convidada... Achou que eu ia falar Demônio à Queda, né? Achou. Não? Mas já que foi roubado, eu tenho uma coisa só pra dizer. Já que é muito pesado pra pegar, vou pegar só o escudo, que vai servir. Wild Fish RPG. Simplesmente... Eu quero ver comer as coisas, hein? Então, é isso que eu vou falar. Eu poderia falar, quero ver comer as coisas? Não precisa imaginar como seria comer as coisas. Afinal, temos aqui livro de receitas de Wild Fish para poder adaptar as receitas num cenário real. Então, para aqueles que não conhecem, Wild Fish, minha câmera travou, perfeito. Wild Fish é um sistema onde envolve muito uma questão de caçadas, onde você é um feral, uma pessoa que comeu carne de uma criatura infectada com um vírus chamado frenesi, e por causa disso você não é mais 100% humano, mas você também não é uma criatura. Então o seu dever é manter o equilíbrio da natureza enquanto você caça criaturas infectadas, mas tentando manter um meio equilíbrio num ponto de você não pode caçar um ser até a extinção. Afinal, se você caça o predador, ninguém controla as presas e todo o meio ambiente vai pro desastre. Então você poder acrescentar isso na mecânica que basicamente é quase um RPG de culinária envolvendo, torna uma capacidade de interpretação muito criativo. Claro que precisa ter pra esse tipo de coisa precisa ter um orçamentozinho, mas torna muito criativo pra você poder incrementar pratos para suas campanhas, pra poder fazer um monte de... brincar com os outros sentimentos que o LARP brinca, já que a gente, no RPG, a gente sempre entra numa questão de poder brincar com outros sentidos, querendo ou não, o paladar é um deles, então poder fazer isso no LARP é uma coisa interessante. Já em questão de livro, já que nós estamos roubando também, né? Roubarei também, não é mesmo? Trarei toda a minha coleção aqui. Roubarei com o quê? Eu já falei sobre isso na temática de livros que eu gostaria que fosse sistema de RPG, e eu falarei aqui. É um jogo, mas tem mangá, então conta. Zelda, especificamente Majora's Mask. Por que especificamente Majora's Mask? Porque a questão, para aqueles que não jogaram, né? Majora's Mask é um clima um tanto quanto melancólico
pro mundo de Zelda, que a gente já tá sempre acostumado com o arquetipo, que é o herói aparece pra lidar com o problema, que é o herói escolhido pela profecia, vulgo Link. Porém, em Majora's Mask a gente tem o brilho de que a gente chega num mundo que vai acabar em 3 dias. Ou seja, a lua vai cair e se vire, você tem 3 dias pra lidar com todo o problema. E nesse meio tempo tem todas as questões das máscaras, que é você prender, pra você criar uma máscara, você vai e purifica o espírito de um ser arrependido que não conseguiu acabar com a sua resolução. Então você vai lá e usa os poderes dele, você usa o ser dele pra poder resolver os assuntos pendentes dele em dia. Mas aí você pergunta, por que você tá especificando exatamente Majora's Mask? Porque não precisa ser um LARP gigantesco. Pega 3 dias. A gente pega 3 dias de LARP. Cada um desses dias nesse período de um dia, conta exatamente como se fossem 3 dias, e todo fim de dia reseta. E no terceiro dia, o último dia, é o dia que você tem pra resolver todos os problemas definitivamente, porque acabou. É o último dia que você tem. Depois disso, acabou pra sempre. Eu acho que daria um senso de urgência para aqueles que estão jogando nessa dinâmica, porque, querendo ou não, loops temporais podem ser uma coisa interessante para se incorporar num LARP, imagino eu. E a gente teve uma volta no tempo no LARP do Cursed, pra vocês verem que tudo pode acontecer no LARP. Olha que coisa! A gente teve uma volta no tempo no meio do LARP. Cara, nossa, a gente vai precisar fazer um segundo temática disso, claro. E para a série, eu pensei em algumas aqui, mas eu acho que a que mais... Foi a primeira que eu pensei e eu irei nessa. Arcane. Por que especificamente Arcane? Cara, aí eu falei assim, mas você está falando de... Não, LoL, Arcane, não importa, eu vou defender com todos os negócios. Pode ter o mesmo lore, mas é mundos diferentes. Não confundam um jogo ruim com uma série boa. Enfim... Arcane, por ter toda essa questão do mundo vivo, de todas as tramas políticas, de querendo ou não, você tem que resolver a questão... Por exemplo, não me entenda mal, eu não sou a pessoa que conhece mais o mundo de LoL como um todo. Então eu estou me basicando especialmente de Arcane. Pô, a questão de Piltover, que você tem todos os ricos, você tem toda a questão burocrática. É o ápice, quem acabou de inventar, que conseguiu domar o arcano pra fazer tecnologia. E você, enquanto isso, tem as outras pessoas que estão tentando sobreviver, que na recém-fundada nação de Zaun. Cara, é uma trama política constante, uma tensão constante, que nem a gente falou, tem toda a questão dos experimentos para as pessoas mutadas, que a gente sabe que tem, afinal, o Warwick, para aqueles que sabem, né? Ai, tristeza. Mas, enfim, eu acho que o próprio mundo te dá uma abertura tão grande para você poder brincar com isso. Afinal, Riot, cadê o MMO que vocês prometeram de LoL há tanto tempo? Vamos fazer um LARP, então. É o que temos. Muito bom. Mas, é isso, gente. Até passamos do tempo, mas que temazinho bom, tá? Que temazinho bom que conversarei no off pra tentar arranjar uma parte 2 disso, porque, na minha opinião, é necessário. Mas, galera, por hoje é isso, nessa incrível noite. Letícia, muito obrigado por ser essa convidada que esclareceu muitas coisas. Você me deu vontade. Eu já tinha curiosidade pra jogar LARP, agora eu quero. Você acha que eu já não tô vendo de pagar aqui? O problema é que é dinheiro, não tem. Esse é sempre o problema no mundo capitalista, infelizmente. Seguimos aguardando a revolução. Mas eu estou feliz de ter sido convidada, então agradeço o convite de vocês, gente. Muito bom. Sempre bom falar de RPG, então quem agradece sou eu. É isso, gente. Muito obrigado a quem tava aqui, quem tá assistindo depois e quem vai assistir no futuro. Vamos até a próxima taverna e muito obrigado e boa noite, gente! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.